Perdi meu bebê. Como eu faço para lidar com esse sentimento de luto, de perda, às vezes de desvalorização pelo que eu estou sentindo? Se você quer saber, fica com a gente, que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, estou muito feliz de ter você aqui comigo e muitíssimo bem acompanhada da doutora Flávia Giacom, que ela é especialista em tratamento em pessoas que estão passando por reprodução humana, ou seja, muitas pessoas que passaram também por perdas. Esse vídeo tem o apoio da Genomics e eu estou, assim, feliz por tê-la aqui para ajudar a gente a lidar com esse sentimento, ao mesmo tempo que eu já quero passar para você, que eu realmente sinto muito pela tua perda. E, doutora Flávia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mônica. Realmente, falar é um assunto super importante falar, né? Mas é muito delicado também. Eu espero que a gente consiga conduzir isso aqui com o máximo cuidado possível, respeito, empatia, né? Que é o que essas pessoas que passaram por isso há muito tempo atrás, ou estão passando por isso, que elas possam se sentir, assim, acolhidas a cada fala nossa, para elas entenderem que realmente é uma dor muito solitária, mas que ela pode também perceber muito da solidariedade da gente. Sinta-se abraçada, se pudesse, eu já estava abraçando forte. E eu já quero sair, eu já vou perguntar direto ao ponto, né? Eu perdi meu bebê, eu tô sentindo uma dor muito intensa, ao mesmo tempo que eu sinto que não está sendo valorizada, porque foi no começo da gestação, não tinha nem 12 semanas eu perdi, mas para mim dói e para os outros parece que eles não dão tanta importância. É normal eu sentir esse vazio? Sim, né? É pertinente, tá muito compatível com o que você está vivendo. E até porque a própria, por exemplo, vamos começar lá atrás, né? A forma que as pessoas lidam muitas vezes não é uma forma delicada, não é uma forma empática, né? Muitas vezes, se essa mulher ela precisou ir para um hospital para fazer uma curetagem, muitas vezes esse procedimento ele é muitas vezes no mesmo andar da maternidade, né? Então, assim, é algo que a gente precisa falar sobre isso, sim, né? Tem paciente que já saiu do procedimento e, às vezes, um profissional que não sabia que havia sido feito um aborto, o profissional dá os parabéns imaginando que acabou de ganhar o neném, né? E, assim, a gente precisa falar sobre isso, é muito interessante falar, né? Esses comentários que, às vezes, a família fala, mas foi melhor assim, você é jovem, logo você vai ter outro bebê. São comentários que a família faz por não saber o que dizer. Uhum. E eu até falo, não é por maldade, não é porque eles não estão validando seu sentimento, é que não sabe o que dizer e acaba falando uma coisa que parece que machuca mais, né? Sim, né? E esse momento é o momento que tanto a mulher quanto o homem, eles precisam desse momento para sentir essa tristeza. Né? É uma gravidez que foi interrompida, independente do tempo que estava em gestação, e é uma interrupção também de um projeto muito precioso para os dois. Né? Então, não tem como, né? Não tem uma palavra que vai apaziguar, né? Mas pode ser que um lugar para eles poderem falar, ou que ao menos as pessoas sejam cuidadosas com eles, fará muita diferença, né? Perguntar se precisa de algo, se pode fazer algo, né? Isso já é algo que... Ou apenas fazer uma companhia. Sim. Né? É algo que faz uma diferença. Um abraço com sinto muito, às vezes é melhor do que uma frase, né, de impacto. Sim. E eu falo para as minhas meninas até assim, viva seu luto, entenda que se realmente está de luto, é uma perda, né? Você não conheceu o rostinho dele, mas você já tinha 1000 planos com toda essa história, né? Então, é tão difícil, né, a gente conseguir passar o quanto a gente sente, ao mesmo tempo fazer com que essa pessoa que passou por isso ouça uma palavra boa. E tem palavra boa para dizer nesse momento? Acho que não tem, né? Eu acho que a gente tem que ir ajudando o paciente a se perceber melhor, o que naquele momento para ele está fazendo diferença, se é aquele resguardo que ele está fazendo no coração dele, ele está se permitindo chorar, ele está se permitindo... Tem muitas vezes o paciente fala,
o que eu não tô sendo forte, eu não tô sabendo lidar, o que eu faço? Não, tá sendo forte sim, na sua maneira está, né? Então, está conectado com isso. Dá vazão a esse choro, a essa tristeza, porque realmente é uma perda muito significativa, né? Eu poder ir entendendo tudo isso, né? Eu podendo ter esse espaço aí para poder pensar numa próxima tentativa ou não, né? Tudo com muita calma. Pronto, né? E tá pronto para uma próxima tentativa. Porque essa próxima tentativa também vem cheia de esperança e de peso, de medos, né? O medo de perder novamente também é muito forte. Fica, assombra bastante, né? É de entender assim, seja a perda de 2 semanas de gestação, 1 semana, 12 semanas, 39 semanas, isso vai ficar, né? Vai assombrar. Né? Então, tem que dar um lugar para essa tristeza, tem que dar um lugar para esse medo. Esse medo, ele é real. Né? Aconteceu comigo. Então, como que é isso no próximo cenário? E também é importante a gente saber reconhecer a hora que a gente não consegue lidar com isso sozinho, porque tem sentimentos que a gente precisa de uma ajuda de um profissional para isso. E qual que você acha que tem? Quais são os gatilhos ou sinais de que a gente não está conseguindo lidar com isso e está na hora de pedir ajuda de um profissional? Sim, isso é uma coisa bem importante de falar, porque às vezes eu vou tentando lidar com isso sozinho ou sozinha, e eu não vou dando conta, eu vou sofrendo demais, né? Às vezes compromete demais o sono, a alimentação, a minha qualidade de vida, ela cai muito, e por um tempo, né, é considerável. Eu tenho que estar percebendo muito, assim, o que eu ando pensando, como que está sendo essa evolução. Às vezes, uma pessoa à sua volta, ela também te mostra isso. Olha, não seria interessante você procurar alguém, né? Às vezes individualmente, às vezes o casal, porque é uma perda. Cada um vai sentir isso de uma forma. Então, assim, é você ir se percebendo e se permitindo procurar uma ajuda profissional, né? Não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. É algo temporário, é algo que, né, você vai se conectar com uma outra pessoa e ela vai, naquele espaço, realmente validar, ela vai permitir que naquele espaço você possa falar abertamente dessa mistura de sentimentos, dessa frustração, dessa dor, que é um buraco mesmo, né? É relatado mesmo como um buraco no coração, um buraco na barriga. Então, é importante, sim, e se perceber como que eu enfrentei outras coisas na vida. Eu sempre tentei dar conta sozinho, paguei um preço muito alto com isso, mas é uma situação muito delicada. Pode ser que eu dê conta sozinha, sim. Sim. Mas pode ser que, mesmo em outras situações delicadas, eu dei conta sozinha, mas pode ser que nessa eu não dê. Né? Não tem problema nenhum. E se eu tiver, assim, com muito medo de engravidar novamente, ou eu esteja com uma nova gestação, ainda com aquele medo quase incapacitante, sabe? De perder novamente, neurótica, porque a gente fica, não vou negar, né? A gente teve uma perda, tá com uma nova gestação, a gente fica neurótica. E aí, qual será a chance de perder? Até quantas semanas? E depois de 12 semanas, se tem jeito. Se eu tiver nesse sofrimento, que eu acho que é a palavra certa, se eu estiver nesse sofrimento, mesmo que a perda tenha acontecido há bastante tempo atrás, mas essa nova gestação me assombra, também é importante procurar uma ajuda, né? É muito importante, né? Essa ajuda, ela pode ser psicológica, ela pode ser, se for necessário, o profissional avaliar, né, talvez uma avaliação psiquiátrica também, porque às vezes uma medicação naquele período talvez seja necessário, mesmo para o quadro de gestação, né? Há medicações muito seguras hoje em dia, mas eu imagino que um espaço de fala, ele é muito importante, né? Porque é uma tortura. Então, não abrir mão mesmo. Eu tenho dúvida se eu preciso ou não, eu não sei se eu estou lidando bem ou não. Agende com um profissional, ou que você já tenha tido uma experiência, ou que você não teve, né? Porque esse profissional, se ele verificar, olha, não,
né, não tem demanda, ele vai falar isso para você. Da mesma forma que ele vai falar, olha, você tem demanda, você se beneficiaria, seria bom por esse período. Então, nada melhor do que uma conversa. Então, uma primeira conversa, ela pode ser muito determinante para passar por essa... Passar sem medo? Passar sem ansiedade? Não. Passar sem preocupação? Não. Mas você vai estar dividindo tudo isso com uma pessoa, com um profissional que ele estudou para isso. Inclusive, que vai saber o que te falar, né? Porque às vezes, quando a gente vai procurar, às vezes, apoio com uma amiga, com um parente, por mais que a intenção seja ótima, eles podem falar coisas que trazem pesos piores, né? Sim. Ele vai poder te falar, ele vai poder te falar, e principalmente ele vai poder te ouvir. E é a partir do que ele escuta, do que você está falando, que ele vai poder te ajudar, né? Porque os recursos para enfrentar isso, ele está dentro do paciente, o paciente às vezes não se dá conta, né? Então, assim, ele vai falar, mas ele mais vai ouvir. O espaço ali é para ele falar, né? E ele vai se ouvir naquele momento ali. Eu recebi uma vez uma pergunta que ela inquietou meu coração. Agora eu vou passar para você. Uma seguidora minha me perguntou uma vez se ela pode curar a perda de um filho com uma nova gestação. Eu imagino que não. Eu imagino que são coisas diferentes. Sim. Né? Então, apesar de que às vezes a gente vê um movimento, né, uma tentativa atrás da outra, como se fosse para preencher um buraco. Mas aí é por isso que essa pausa é tão necessária, para eu entender tudo isso, e aí a gente integrar essa experiência doída e difícil à minha vida, para eu dar abertura para uma outra experiência na minha vida. Então, eu entender, eu tive uma experiência, foi sofrida, foi doída, eu integrei ela na minha história, ela faz parte da minha história, eu não deleto ela da minha história, não quero esquecer, eu integro ela aquilo na minha vida. É claro que a gente tem uma facilidade maior em integrar experiências boas, mas estas também são importantes de integrar. Não quero esquecer. Isso aconteceu comigo. Eu integro aquilo para eu poder dar uma abertura para outra vivência, para outra tentativa, né? Um bebê nunca vai entrar no lugar de outro. Comentei quando eu conversei, eu comentei com essa seguidora que eu achava que era injusto, inclusive com o bebê, que ele já vai chegar com uma carga de compensar uma perda, que não é injusto a gente fazer isso com o nosso filho. São dois filhos diferentes, com duas histórias diferentes, com duas marcas diferentes na nossa vida, e eu não acho justo que o seu bebê arco-íris, que eu falo que ele veio para trazer mais cor, mais alegria para sua vida, com certeza, você tem só seu bebezinho estrela no céu, mas o bebê arco-íris, apesar de estar trazendo todas essas cores, ele não veio com a responsabilidade de apagar o seu passado. Seu passado existe, ele tá lá, né? Mas a gente não pode pôr esse peso em cima de um bebê. Sim, e a gente precisa ajudar esses pacientes a integrarem essa experiência. Como, né? É ele poder chorar, é ele poder falar, é ele poder sentir essa angústia, é ele poder, né? Se ele pôde ver aquele feto, ele quer ver aquele feto ou não, ele tem recordações da ultrassom, ele quer fazer um caderno de recordações. Como que ele vai fazer aquilo para ele lembrar disso? Ele já tinha dado nome, aquilo tem um significado na vida desse casal, né? Então, assim, como que ele vivencia isso? Eles validarem essa história para eles estarem conectados com essa história e para eles poderem prosseguir com a história deles, para eles poderem escrever outros capítulos, realmente poder ali demarcar isso que houve, né? O sofrimento que houve entre eles. É muito forte isso, né? É uma história mesmo que você tem, e você tem que, se você precisa validar tudo isso, seja através de livros, seja através de registros, se você precisa disso para você encerrar esse capítulo, né? Que é da sua história, e o encerrar capítulo não é esquecer, não. O encerrar capítulo é entender que você passou por tudo isso, né? Sim, é aquilo, quando eu vou conseguindo transformar aquela dor, a dor ela vai existir, mas ela vai sendo, né? Eu consegui transformar aquela dor
e prevalecer mais o amor, assim. Isso vai me consumir menos, né? Mas isso é um processo, isso é um tempo, cada pessoa tem um tempo, né? A gente tem que entender isso, né? Eu tenho que dar lugar para a dor, porque ela é real, para poder depois conseguir dar lugar para amor, né? Eu preciso entender, e até eu preciso ir fazendo isso para eu conseguir, assim, começar um próximo capítulo, eu conseguir falar assim, me sinto bem para tentar de novo, ou tenho condições de tentar de novo, ou quero tentar de novo, né? Para eu poder falar assim, eu querer tentar ter um outro bebê não me faz esquecer desse bebê que não chegou. Então, eu poder ir me preparando para uma próxima tentativa, né? Mas eu tenho que... Como que eu estou contando essa história para mim mesma? Para depois eu pensar como que vai ser o próximo passo. O próximo passo pode ser que não seja uma outra tentativa. Pode ser que seja. Entender as opções que nós temos, né? As escolhas que a gente pode fazer durante esse processo. Doutora Flávia, novamente aqui no Almanac dos Pais, muitíssimo obrigada. Se você quiser os contatos da doutora, estão todos aqui no descritivo. Como eu disse, ela é especialista em pessoas que estão passando por reprodução humana, cada uma com a sua história, com a sua bagagem. Se quiser entrar em contato com ela, dá uma olhadinha aqui. Segue ela também no Instagram. Me segue também no Instagram se você não segue. Doutora Flávia, muito obrigada. Obrigada, Mônica. Tudo de bom para você. Se você assistiu aqui comigo esse vídeo, não esquece de deixar um curtir, compartilhar com aquela pessoa que está precisando também de uma palavra de conforto, entender as possibilidades que ela tem para lidar com essas perdas. E eu te vejo no próximo vídeo.